Fala aí, seus copeiros, tudo certo com vocês? Bom, mano, e como todo ano a gente fala nisso, sobre qual competição priorizar dessa vez, obviamente 2025 não seria diferente, né? Temos aí pelo menos mais 3 taças pela frente pra tentar conquistar esse ano e não tem como priorizar todas, né? E sobre isso, o Ramon foi até bem protocolar na última coletiva, dizendo que não tem como escolher apenas uma, porque aqui é Corinthians e tem que competir em tudo, que só o tempo vai poder falar. E beleza, discurso padrão, até concordo também, só que na prática a gente sabe que não vai ser bem assim. E um detalhe, no ano passado, o Corinthians deixou de priorizar a Sul-Americana desde o início e mesmo assim quase chegou numa final, só que fazendo o contrário no Brasileiro, com o time titular em boa parte dos jogos, passou o ano inteiro na zona de rebaixamento e coincidentemente depois só foi sair quando foi eliminado. Inclusive até hoje, mano, eu acho que não teve nada a ver a eliminação com aquela arrancada. Não, porque o Corinthians não pode jogar a Sul-Americana e o Brasileirão ao mesmo tempo, tem que ser eliminado pra sair dessa zona e não sei o que. Não, pra mim não teve nada a ver e eu acho que hoje o Corinthians tem condições de novo de brigar pelas 3 taças ao mesmo tempo. Contanto, claro, né, que em uma delas coloca o time totalmente reserva. E lembrando, né, que nesta quarta-feira nós vamos ter o Huracan pela frente pela Sul-Americana, só que como a Copa do Brasil só vai começar lá pro dia 30 de abril e o jogo de volta pro dia 21 de maio ainda, pra mim é obrigação os caras jogarem quarta e domingo com o time titular, né? Não tem essa aí de colocar reserva de novo porque vai jogar contra o Vasco no domingo. Não, joga com o titular agora e o titular depois. Acabou. Quanto mais cedo a gente garantir essa classificação, mais fácil fica pra mesclar esse time depois, falou? De resto, quando entrar as 3 competições ao mesmo tempo, aí sim a Sul-Americana vai ter que ficar em segundo tempo, pelo menos na minha visão, porque em termos financeiro e importância, o Brasileiro e a Copa do Brasil são muito melhores, né? Inclusive, no Brasileiro, é melhor nem se dar o luxo de pensar em poupar com frequência. Basta ver o que aconteceu com o Galo no ano passado, que chegou em 2 finais, não ganhou nenhuma e quase foi parar na B ainda. Seria caótico se tivesse caído, falou? Mas e você, mano? Acha que tem que repetir o planejamento do ano passado, deixar a Sul-Americana de lado e focar nas outras 2? Ou foca em apenas uma e deixa as 2 ali em segundo plano? Comenta aí. Pô, e até pra complementar a notícia que eu trouxe ontem sobre o Garro, né? Realmente ele vai ter que dar essa parada no futebol pra tratar o seu joelho. Só que um dos lugares que ele vai fazer isso não vai ser no CT, muito menos no Brasil. Ele vai fazer isso na Espanha. Pois é, mano, o Garro viajou sozinho pra lá nessa terça-feira, porque, segundo o clube, ele só vai conseguir fazer um procedimento inovador lá no centro de Madrid. Então, ele vai ficar por lá por mais ou menos uma semana até voltar ao Brasil e continuar a recuperação no CT. Mas o Corinthians fez questão de pagar um tratamento mais caro pra ele, não só pra recuperação vir mais rápido, como também, né, claro, para prevenir que esse problema volte no futuro e afete ele pro resto da carreira. Porque a gente sabe como é que funciona o joelho, né? Quase todo atleta que tem um problema ali, raramente não volta a sentir depois, principalmente os que fazem cirurgia. Aí você tem certeza que esse cara vai conviver com aquilo pro resto da vida. Então, cara, eu confesso que até fico curioso para saber o que seria esse tal procedimento inovador, mas se o cara precisou ir pra Espanha para fazer isso, aí eu tenho certeza que é coisa boa. É tipo aqueles tratamentos milagrosos, né, que só um médico no mundo pode realizar. Espero que seja o caso dele também, né, não? É, rapaziada, vocês acham que é mole a vida de corintiano? Beleza que ganhou o Paulistão, tá todo mundo sorrindo, de boa com a vida, mas e agora que nem vai ter o Garro, nem o Hugo Souza pro Ramon nesse começo de Brasileiro? Pois é, mano, e não é do lateral que eu tô falando não, é do Hugo goleiro mesmo, que vai ser um desfalque pro Ramon, porque segundo a ESPN, ele teria sofrido uma lesão na coxa ainda no jogo contra o Guarani, no final de fevereiro, e desde então ele vem fazendo que nem o Garro, jogando todas no sacrifício, tratando todo o jogo pra estar presente, só que forçando o músculo de uma maneira que não deveria. Então, agora que o Brasileirão começou, ele vai aproveitar para curar de vez esse problema, que aparentemente também não é muito grave, né? Para nossa sorte, ele vai fazer exames hoje, não deve detectar nada demais, mas ainda assim ele deve perder mais ou menos um mês se recuperando e um pouquinho a mais para voltar a jogar. Então, nesse meio tempo, o Donelli, obviamente, é quem vai ser o goleiro reserva do nosso time. Pois é, lembrando que no ano passado, quando o Cássio saiu, ele até chegou a ser o titular e fazer 7 jogos, só que por ter sofrido 12 gols e algumas atuações bem medianas, acabou que toda a confiança e esperança que a gente tinha nele foi embora. Aí chegou o Hugo e pronto, né? Foi nítida a diferença de segurança quando ele entrou. Mas faz parte, mano. É jovem ainda, né? Apanhou bastante, aprendeu, melhorou. E agora tá tendo outra chance de mostrar que é aquele mesmo goleiro que foi lá no Mundial Sub-17 quando ele levou a luvinha de ouro pra casa. Vai ter outra sequência, tá? Não vão ser só jogos passados, não. É a chance dele de se provar de novo, porque se não for agora, filho, aí é melhor ser emprestado mesmo, porque não vai dar certo, tá? Mas é isso. Da mesma forma como foi com o Garro, eu só torço pra que ele se recupere bem, levando o tempo que for, porque se não for pra ser o Donelli, relaxa que o Corinthians tem outros bons goleiros esperando uma chance também, tá? Tem o Cauê, tem o Felipe Long e eu tenho certeza que se o Donelli não der certo, vamos ter reposição à altura também. Falou?
E olha só essa, hein, mano. Dias depois do diretor de marketing trazer no podcast que o Corinthians estaria conversando com a Nike para renovar e melhorar o contrato, o site Marketing Esportivo trouxe aí uma notícia bombástica com exclusividade de que o mesmo Corinthians estaria negociando com a Adidas também. Sim, justamente a maior concorrente da Nike, porque aparentemente existe ali uma insatisfação da diretoria com a fornecedora e por isso já estariam migrando para outra. Quase como um tiro nas costas, né? Ou uma facada, como preferir. Porque fechar com quem a Nike tem mais rivalidade, pra mim seria isso. Só que assim, na minha visão, o que eu acho dessa história toda é o seguinte: essa seria aquela típica notícia plantada, que sai apenas para pressionar a empresa com quem você realmente está negociando. Tipo, se você não aceitar isso, a fulana lá vai aceitar. Ó, falaram que pagam tanto, vamos fechar mais do que isso ou vamos ficar por aqui? E coisa do tipo, cara, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas claro, se fosse uma notícia plantada também, talvez saíssem mais portais, justamente para dar mais credibilidade pro assunto. De todo jeito, mano, a minha opinião sobre essa parada eu já deixei bem claro muitas vezes, né? Eu já não acho que seria uma boa o Corinthians sair da Nike pelo fator exclusividade. E tudo bem, esse ano parece que a Nike vai fechar com o Grêmio, com o Atlético também, mas além da parceria que a gente já tem com eles de um tempo, nenhum dos problemas que a gente reclama da Nike hoje seriam resolvidos com a Adidas, cara. Nenhum. Pode ter certeza, só ia mudar o CEP. E outra, ainda ia aparecer mais um dos grandes, que é o que mais reclamam da Adidas hoje, né? Que é o tal do Ctrl-C, Ctrl-V, que em muitos uniformes eles só pegam um template e mudam as cores. Agora imagina você ter a mesma camisa que o seu rival tem, igual o Galo que teve lá com o Cruzeiro. Imagina a M que isso não ia dar, né? E lembrando, cara, hoje, em termos financeiros, a Nike paga para o Corinthians cerca de 30 milhões de reais por ano. E só a motivo de comparação, a Puma paga para os porcos cerca de 50, enquanto para o Flamengo a Adidas paga 70, podendo chegar até 100. Mas e aí, será que vai rolar essa mudança? E se rolar, será que compensa também? Eu acho que não, mano. Melhor manter na Nike, que time que tá ganhando não se mexe, falou? Quer uma curiosidade interessante aí pra você contar pros seus amigos? Então, sabe o Pedro Raul, que eu quase nunca falei dele aqui depois que ele foi pro Ceará? Pois é, desde que ele chegou lá, ele se tornou o jogador com mais gols no Brasil. Sabia disso? Vocês têm noção que o cara que aqui não sabia nem dominar uma bola e bater pro gol, lá no Ceará já tem 6 gols em 7 jogos, além de uma assistência também, o que dá aí uma participação em gol por jogo. Cara, isso é muito bizarro, chega a ser inacreditável, porque não faz nem um ano que ele saiu. Pô, não é que ele foi emprestado no final do ano retrasado e tá lá já faz tempo, né? Não, mano, ele saiu daqui e não tem nem um mês, né? Ele tava jogando estadual com a gente há pouco tempo. Então, mano, tá tudo acontecendo muito rápido e dando muito certo pra ele. Ontem mesmo já fez um no Bragantino, né? Quem tava vendo o jogo viu. E assim, tudo isso só colabora ainda mais pra duas coisas que eu já falei lá atrás. Uma, que ele é mesmo um jogador de time pequeno, só consegue jogar em clubes que não tem uma pressão tão grande quanto a do Corinthians, Flamengo e tudo mais. E duas, quanto mais esse cara jogar, melhor pra gente. E eu não duvido nada que jogando desse jeito, o Corinthians pode até acabar pedindo ele de volta por N motivos. Mas tirando isso, se esse cara arrebentar no Brasileiro, ou ele volta com uma confiança gigantesca no ano que vem, ou aparece uma proposta e ele vai embora, tá? E aí o Corinthians recupera alguma coisa. De todo jeito, pra mim, essa fase dele não tem que acabar jamais, tá? Que saia gol todo jogo e ele continue assim, falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! Want to look